Queridos, eu, assim, pedi a você para nós cantarmos esse cântico, porque enquanto eu preparava essa mensagem, na realidade essa mensagem ela é fruto do dia da festa da colheita, onde o pastor Renato pregava aqui, e depois eu comecei a ler a mensagem que ele pregou, e Deus me inspirou. No mesmo dia, a inspiração veio, eu comecei a ler, comecei a estudar algumas coisas, e veio uma pergunta ao meu coração, eu quero compartilhar com você hoje. Você lembra do dia em que você teve um encontro com Jesus? Você consegue se lembrar como foi? O lugar onde você estava? Isso vem à tua memória? Quando você se lembra, qual é o sentimento que vem no teu coração? Eu me lembro que há mais ou menos 23 anos atrás, eu tive 3 momentos com Deus. 3 momentos da minha vida. E eu quero compartilhar com você o último momento, né? Não o último momento, né? Desses 3 momentos, quero compartilhar o terceiro momento, que é um momento que se tornou inesquecível para mim, apesar de eu não ter esquecido os outros, mas esse é um momento muito forte. Eu me lembro que, após retornar do encontro de casais, eu, junto com a minha esposa, falei assim: vamos para a igreja. E nós saímos de casa e viemos para esse lugar. Eu me lembro que eu estava sentado aí entre as terceiras poltronas, e a mensagem foi pregada. Eu confesso que eu não lembro qual foi a mensagem, mas a mensagem foi pregada e no final da mensagem houve o apelo. Eu me lembro que houve o apelo e eu segurei nos bancos ali, né, na poltrona, e eu falei: eu não vou lá na frente. Mas, sabe, quando Deus te escolhe, não tem jeito. Porque saiu 1 ou 2 pessoas dentro do meio da igreja e vieram à frente. E enquanto o pastor fazia o apelo, eu ali no meu coração, não vou, preso na poltrona, segurando a poltrona, fazendo resistência. E eu me lembro que o pastor, quando olhou para o povo aqui, ele falou assim: olha, eu vou orar por vocês, olhem para mim. E eles olharam para o pastor e o pastor falou assim: eu tenho certeza que essa é a melhor decisão que vocês tomam na vida de vocês. E quando ele falou: essa é a melhor decisão que vocês tomam na vida de vocês, da onde eu estava, eu levantei os meus braços e eu gritei: Deus, eu estou aqui. E o choro veio copiosamente, e eu saí de lá, me trouxeram até aqui, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais a minha vida foi a mesma. E essa pergunta eu fiz a você, queridos, porque eu me sinto muito grato a Deus por ter tido a oportunidade de conhecê-lo. Sabe, ter tido a oportunidade de, em meio a uma multidão de pessoas, Deus ter me chamado, em meio a tantas pessoas. Deus ter olhado para a humanidade e no meio de toda a humanidade, Deus ter dito para mim: vem comigo, vem. E queridos, não teve como eu dizer não, porque havia um grito no meu coração, havia uma expectativa no meu coração de ter um sentido para a vida. Confesso que em todo o tempo da minha história como adulto, eu buscava em situações motivos para ser feliz. E eu só buscava felicidade. Eu queria encontrar um lugar que satisfizesse a expectativa, o desejo do meu coração. Eu não sabia que havia um
vazio, eu não sabia que havia uma frustração, eu não sabia que havia um lugar no meu coração que clamava por Deus. E eu tentava ocupar esse lugar que pertence a Deus com outras coisas. E eu confesso para você que eu andei por muitos lugares. Por muitos lugares andei, tentando encontrar alegria. Uma alegria que eu só consegui encontrar aqui com Jesus, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E eu quero compartilhar com você hoje um texto que provavelmente você já conhece. Quero convidar você, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler o capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 27 ao versículo 32. E eu gostaria que você continuasse com essa pergunta no teu coração. Você se lembra o dia em que você teve o encontro com Jesus? Mantenha essa pergunta no teu coração. E essa lembrança, o que causa em você? Lucas, capítulo 5, versículo 27, diz assim: passadas essas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comes e bebes com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Convido você a voltar algumas folhas. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículo 13 e 14. Marcos, capítulo 2, diz assim: de novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele levantou-se e o seguiu. Versículo 16. Os escribas e fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículo 9. Amém? Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos,
pois não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Amém? Queridos, eu li com você esses três versículos. Eu li essas três passagens com você, porque você vai encontrar nos evangelhos, Lucas fala de determinados assuntos, Mateus fala de determinados assuntos, Marcos também fala de determinados assuntos, e às vezes a gente percebe que algumas falas são diferentes. Por exemplo, Marco e Lucas, eles se referem a este homem que estava na coletoria como Levi. E esse Levi é o mesmo Mateus que escreve o Evangelho de Mateus. Então, quando Levi escreve o Evangelho de Mateus, ele está se referindo à sua própria conversão. Mateus é o nome de Levi quando se tornou apóstolo de Jesus. Então ele se tornou apóstolo de Jesus e era comum mudar os nomes. Então ele se torna apóstolo de Jesus, ele muda o nome para Mateus, e agora, quando ele escreve o Evangelho de Mateus, ele se refere a ele como Mateus, onde estava na coletoria. E eu vejo muito interessante, queridos, porque quando a gente olha para Mateus ou para Levi, quando a gente percebe Jesus na sua caminhada, e eu, quando fiz menção, falei do amor de Deus, a forma como Deus demonstra o amor dele por nós, o fato de ter enviado a Jesus Cristo. Sabe, eu acho muito lindo quando Jesus, na sua caminhada, no seu início de ministério, já realizando sinais e maravilhas, fazendo proezas, fazendo obras maravilhosas, Jesus poderia, quem sabe, pensar como os fariseus ou como os mestres da lei, pensar, eu vou escolher alguém para caminhar junto comigo. E quem eu vou escolher para caminhar comigo? Alguém sábio, alguém que tenha o conhecimento do Antigo Testamento, alguém que seja letrado, alguém que tenha um bom conhecimento, alguém que seja bem quisto no meio do seu grupo. Mas a gente olha para esse texto e a gente percebe o quanto Deus, sabe, Ele é um Deus que olha para mim e para você, e ao olhar para mim e para você, Ele não fica procurando, conforme o homem, conforme a sociedade atual procura valores e virtudes. Deus consegue enxergar além, Deus vai além, sabe? O próprio Jesus, quando Ele está ensinando, quando Ele está orientando a essas pessoas que estão seguindo, no meio da sua caminhada, Ele olha para um homem e Ele consegue enxergar esse homem na sua totalidade. Ele consegue enxergar esse homem exatamente como esse homem é. Talvez, se fosse na nossa sociedade atual, nós iríamos olhar para Levi como um homem bem-sucedido, um homem admirado, um homem que está debaixo da bênção. Não é mistério para nenhum de nós que a referência que se faz hoje à prosperidade é alguém que tem um bom carro, alguém que tem uma boa conta bancária, alguém que tenha uma boa casa, alguém que tenha um bom conhecimento. Quando se fala em prosperidade, pensa-se nisso. Quando se fala em alguém que está debaixo da bênção, Deus está abençoando, olha a casa dele. Deus está abençoando, olha a faculdade que ele tem. Deus está abençoando. Queridos, Levi, ele era um publicano. Levi não foi chamado em meio à pregação. Levi não foi chamado em um local onde tudo estava pronto, preparado, para que a palavra fosse pregada, tudo estivesse favorável num ambiente como esse.
Levi foi chamado no ambiente do seu trabalho. Levi foi chamado quando estava exercitando a sua vida profissional. Levi estava sentado à coletoria. Um publicano, alguém que não tinha o amor, que não tinha o carinho, que não tinha a admiração dos judeus da época. Afinal de contas, Levi era um funcionário público, trabalhava para os romanos. Levi era alguém que os judeus tratavam à parte, a ponto de referenciá-lo como um dos pecadores. Um publicano é um pecador, não é merecedor do nosso carinho, da nossa admiração, do nosso respeito. Um publicano não merece a nossa atenção. Mas é exatamente esse homem, ladrão, talvez um usurpador, talvez um mentiroso, porque provavelmente, quando alguém iria pagar o imposto, porque o lugar onde ele estava era um lugar de recolher imposto, era um lugar de alfândega, era um lugar onde as pessoas tinham que vir entregar aquilo que pertencia a César. E eles tinham liberdade para dizer quanto as pessoas iriam entregar. Então, com certeza, ele mentia, ele usurpava, enganava, obtia para si, algo que pudesse trazer um benefício maior. Levi não era um homem benquisto, não era um homem que tinha a admiração da sociedade. Contrário a isso, podemos pensar quais seriam as expectativas do coração de Levi, quais seriam as interrogações do coração de Levi. Mas volto a dizer, eu fico maravilhado com Deus, porque Deus, quando Ele olhou para mim, quando olhou para você, o que Deus olhou não era o que você poderia oferecer para Ele naquele momento, porque quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele diz que nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. Não queríamos saber de Deus. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus olhou para mim, olhou para você. E eu acredito que assim como Ele olhou para Levi, eu acredito que assim Ele olhou para mim e para você, porque eu consigo perceber que Ele, ao olhar para Levi, Ele olha para Levi vendo o que Levi poderia ser, ou o que Mateus poderia ser em tuas mãos. Como Ele poderia usar a Mateus ou a Levi de maneira poderosa. Como eles iriam se dar pelo Evangelho, pela pregação da palavra. Como eles iriam viver e dedicar a sua vida na caminhada. Porque sim, queridos, esse homem que teve um chamado muito específico, um chamado individual, esse homem não foi chamado por causa das suas perfeições, mas ele foi chamado por causa do amor de Deus. Porque Jesus olhou para ele e viu nele plenas condições de um homem que cumpriria cabalmente aquilo que estava proposto, aquilo que era para ser realizado. Tanto é que este homem, que agora é um publicano, trabalhando na coletoria, ele deixa de ser um publicano na coletoria para se transformar em um apóstolo de Jesus. Um homem que caminha com Jesus, um homem que prega o Evangelho, um homem que anuncia as boas novas de salvação. Sim, queridos, não tem como ignorar o chamado. Em Apocalipse, João, quando olha, tem aquela visão do Cristo. Dentre os detalhes que ele fala da visão de Cristo, ele diz que a voz era como voz de muitas águas. Eu não tive a oportunidade de estar, mas
Eu já ouvi algumas pessoas falando sobre as cachoeiras lá do Iguaçu, as cataratas do Iguaçu. E as pessoas falam que o estrondo, o som das águas, é algo ensurdecedor. E ao mesmo tempo, ele causa um certo temor. Queridos, eu consigo entender a João quando João diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Porque eu acredito, queridos, que é impossível ao homem não ouvir a voz de Deus quando Deus fala especificamente com ele. Tanto é impossível ao homem não ouvir a voz de Deus, porque você só está aqui porque o Senhor te chamou. Você só está aqui porque o Senhor chamou você e você disse sim. Não foi você que aceitou a Jesus, foi Ele que te chamou. E quando Ele te chamou, você disse sim. E muitos, talvez, nem saibam dizer como foi. Muitos talvez digam, eu dizia não e prendia as minhas mãos no banco. Mas quando eu ouvi a voz do Senhor dizendo, vem, não teve forças que pudesse me prender no lugar onde eu estava. Porque a voz do Senhor é poderosa. Olha para Levi. Quando Jesus vem caminhando, Jesus olha para Levi no seu trabalho e fala para ele, segue-me. O que Levi faz? Não, Senhor, vou falar com o meu chefe. Não, Senhor, eu tenho que fazer algumas coisas. A chamada foi tão específica que o que Levi fez foi levantar-se e seguir a Jesus. Porque é assim que acontece, queridos, quando o Senhor Jesus nos chama. Abrimos mão de tudo, deixamos tudo, porque entendemos que existe algo mais importante a fazer. É bem certo que não entendemos de imediato, na hora, que existe algo mais importante. Mas a chamada é tão poderosa que você não fica no seu coração pensando como vai ser. Você simplesmente atende e você começa a caminhar. E eu acredito, querido, que quando você começa a caminhar, e você começa a caminhar exatamente com Jesus, quando você começa a caminhar e entende o chamado, quando você entende o propósito, quando você entende que agora a tua vida tem um sentido novo, agora a tua vida tem uma nova importância, agora a tua vida tem foco. Quando você entende que agora a tua vida tem foco, você não está preocupado com o que acontece à sua direita, com o que acontece à sua esquerda, porque você tem um alvo, você tem uma direção. Agora eu estou caminhando com Jesus. Agora eu estou com Jesus. E os meus olhos não se afastam para outro lugar, porque eu estou caminhando com Jesus. Pode ser que durante o tempo da caminhada, pode ser que no trajeto da sua caminhada, é bem comum, queridos, nós nos enganarmos. É bem comum por causa da nossa humanidade, por causa das nossas razões, porque eu costumo dizer que eu me sinto novo convertido. E eu quero me sentir novo convertido. Eu quero me olhar como um novo convertido. Porque o novo convertido, sabe, ele quando tem esse encontro com Jesus, ele fica tão animado, ele fica tão ousado, sabe, há uma alegria tão grande no coração dele, há uma expectativa tão intensa no coração dele, que tudo para ele é Jesus. Está com dor de cabeça a hora que Jesus cura. Está desanimado, se alegra aí, Jesus. Cara, estamos com Jesus, se alegra aí, não há motivo para ficar de cabeça baixa, não. Levanta a cabeça, porque Jesus é a nossa força. A pessoa, quando está vivendo esse primeiro amor com Jesus, você pode chamá-lo para andar a pé daqui em Niterói, para pregar o Evangelho lá em Niterói. E olha, você vai pregar por amor, não vai ter nada para você não, é para pregar mesmo. Vamos fazer uma obra evangelística. E a pessoa que está cheia de Jesus, ela vai.
olha, eu tinha um negócio para fazer amanhã, mas é evangelismo, é para falar de Jesus. Poxa, eu tenho que estar. E aí ele está disposto até a deixar o trabalho que ele tem amanhã de manhã. Porque ele quer trabalhar para Jesus, ele quer fazer a obra, ele quer estar junto, ele quer, sabe, gastar o tempo dele com Jesus. Essa é a obra do primeiro amor. E queridos, quando eu digo que eu quero estar nessa obra do primeiro amor, porque eu não quero encontrar obstáculo para servir a Jesus. Eu não quero encontrar obstáculo para me impedir de continuar servindo ao Senhor. Porque, queridos, eu aprendi que servir ao Senhor é servir a pessoas. Eu tenho aprendido que caminhar com o Senhor é estar ao lado de pessoas. Eu tenho aprendido que não dá para servir a Jesus sem olhar para o outro e entender que o outro é tão imperfeito quanto eu. Servir a Jesus é fazer a obra que Jesus fez. Servir a Jesus é caminhar mais uma milha. Servir a Jesus é oferecer outra face. Servir a Jesus é chorar com os que choram. Servir a Jesus é ter coração quebrantado. Servir a Jesus é ter o Evangelho pulsando dentro de si, sabendo que o que está reservado para ele é a vida eterna com Deus. Isso é servir a Jesus. Porém, queridos, no meio da caminhada, algumas coisas acontecem. Alguns burburinhos começamos a ouvir. Algumas falácias começam a chegar perto de nós. E começamos a ouvir coisas que não deveríamos dar ouvidos. E aí começamos ao invés de caminhar numa linha reta, começamos a andar em uma direção, que é aparentemente a direção correta. Aparentemente eu estou andando numa linha reta. Eu desviei só 1 milímetro na minha caminhada. Eu desviei só um pedacinho no projeto. Mas, queridos, lá na frente, o que hoje é algo insignificante, lá na frente é um espaço absurdo. E olha, por causa desse algo insignificante, você erra o ponto principal, que é a sua chegada. Levi, desprezado, odiado pelos judeus, obtinha lucro. Era um homem que aparentemente bem de situação financeira. Levi não era pobre como os demais. Ele tinha uma boa situação financeira. Quando você começa a ler, você vê escrito no versículo 29, a gente percebe que Levi está alegre. Há algo no coração de Levi que impulsiona. Há algo no coração de Levi que o motiva. Há algo no coração de Levi que o alegra, porque agora Levi oferece um almoço. Levi oferece algo na sua casa para Jesus, e ali onde Jesus está, estão também os seus amigos. Quem são os amigos de Levi? Os publicanos. Aqueles que também não eram benquistos na sociedade. Quem são os amigos de Levi? Os pecadores. Aqueles que não tinham compromisso com os fariseus, com a lei, com a ordem, com aquilo que era o certo. E Levi oferece um almoço, Levi oferece, sabe, está escrito aqui, Levi oferece um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos, e outros estavam com eles à mesa. Levi oferece uma festa, porque é isso que acontece, queridos. Quando você tem um encontro com Jesus, tudo que você quer é que os seus amigos conheçam o Jesus que você conheceu. Quando você tem um encontro com Jesus, o que você quer é que a pessoa que está ao seu lado também é amargurada, como você esteve um dia. Também triste, quando você esteve um dia. Também desmotivada. Talvez até com um sorriso no rosto, mas indo em uma direção que você sabe que é um caminho de morte.
Quando você tem um encontro com Jesus, o seu desejo é que esses seus amigos tenham a mesma experiência que você teve, tenham o mesmo encontro que você teve, que eles conheçam o Jesus que você conhece, que eles recebam o amor que você recebeu, que eles experimentem a paz que há no teu coração, que eles experimentem a alegria que agora brota de dentro de você. Não é mais necessário ir para os pagodes da vida, para a balada da vida, ir para os lugares absurdos, porque a alegria agora brota de dentro. Não é mais necessário argumentos, artifícios, meios para encontrar alegria, porque a alegria é fruto do Espírito Santo que habita em nós. Então você quer que o teu amigo, a pessoa chegada a você, a pessoa que você quer, que anda perto de você, a pessoa que você admira, às vezes nos tornamos chatos para a nossa família, mas é porque eles não entendem ainda o que Jesus fez na nossa vida. E aí a gente só fala de Jesus, só fala de Jesus. E às vezes quando você vai chegando, aí o teu parente diz assim, vem o chato aí de novo. Vem ele aí de novo e vai falar de Jesus. Ele já se arma todo, porque ele sabe que você vai falar de Jesus. E às vezes, queridos, e infelizmente isso acontece conosco, às vezes nós, por encontrar um modelo ou uma forma de comportamento que a gente não esperava, a gente se fecha, a gente se cala e a gente não fala mais de Jesus. A gente não expressa mais o amor de Jesus. Parece que aquele fogo, sabe, aquela força que pulsava dentro de nós, agora ela vai se apagando, ela vai perdendo a resistência. E agora, ao invés de você chegar lá e falar que Jesus é bom, você está ouvindo outras coisas. E você fica se pensando, como eu vou dizer que Jesus é bom? Só que o outro ganhou força. E agora ele fala tudo o que ele quer. E você fica aqui preso, sem jeito, reservado, impedido. Esse é um dos motivos pelo qual nós temos tido a oportunidade de sentar com a nossa juventude. E a gente tem falado muito para a nossa juventude que é possível representar Jesus nos lugares onde nós estamos, se necessário, falando. Mas que as nossas ações, que as nossas atitudes demonstrem que nós não somos qualquer pessoa. É necessário, sabe, que nos lugares onde nós estamos as pessoas percebam alguma coisa aconteceu. Porque, queridos, sim, sempre haverão aqueles que serão resistentes, aqueles que falarão contra, aqueles que não entenderão, ou aqueles que não irão concordar, porque os fariseus, os sábios, os entendidos, eles questionaram, como pode Jesus, como pode ele sentar com publicanos e pecadores? Afinal, Jesus tinha que estar conosco. Nós somos os seletos, nós somos os bons, nós sabemos tudo, nós temos todo o conhecimento. Afinal, nós somos a igreja. Jesus é meu. E aí sabe o que acontece? Jesus exorta, Jesus chama atenção de maneira dura os fariseus e os mestres da lei. Jesus chega para esses homens, como está escrito em Mateus, esses homens que têm o conhecimento da lei, esses homens que conhecem a verdade, conhecem o texto. Jesus chega para eles e fala assim, olha, vai buscar o entendimento do que quer dizer misericórdia quero e não sacrifício. Jesus chama a atenção deles dizendo o seguinte, olha, vocês sabem, porque já foi revelado a vocês,
o que precisa ser feito. Mas vocês estão vivendo na própria vidinha de vocês. Vocês estão preocupados somente com vocês, somente com a aparência, somente com aquilo que é externo, somente com aquilo que importa, interessa a vocês, que vocês esqueceram o principal. Vocês esqueceram que misericórdia, o que eu quero é que vocês me conheçam e façam o bem a pessoas. Porque esses sim sabiam exatamente o que Jesus estava falando quando ele disse: eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu não vim para buscar os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para buscar os doentes. Eu vim para buscar os pecadores. Eu vim para buscar aqueles que dizem: eu preciso de ajuda. Eu vim para buscar aqueles que têm expectativa no coração de ver a sua vida transformada. Jesus não veio, querido, não está preocupado. Nós é que nos preocupamos muito com isso. E às vezes pomos na balança, achando que esse merece Jesus, esse Jesus vai alcançar. Mas esse não tem mais jeito. Para esse não dá mais. Nós somos assim, mas não é assim com Deus. Precisamos, queridos, abrir os nossos olhos, liberar o nosso coração, para entender o plano e o projeto de Deus. Eu acredito, querido, piamente, que eu e você fomos chamados com o único propósito de pregar o Evangelho do Reino. Nós fomos chamados para falar do amor de Deus. Nós fomos chamados para representar o Senhor Jesus. Nós fomos chamados para ser um referencial para essa sociedade. Nós fomos chamados para ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo, lá na boca de fumo. Eu estou aqui pensando, e na minha cabeça, como será que eu e você nos comportaríamos hoje se entrasse por essa porta um homem transvestido de mulher, travestido de mulher? Como seria a nossa recepção para essa pessoa? Qual seria o nosso olhar para essa pessoa? Se entrar por essa porta um traficante, se entrar por essa porta uma prostituta, queridos, eu e você precisamos rever os nossos conceitos. Sabe por quê? Infelizmente, eu quero encontrar uma palavra para dizer que a nossa humanidade, sabe, nós estamos vivendo um tempo tão difícil que alguns valores deixaram de ter importância no nosso coração. E a gente consegue ter dificuldade entre nós. Nós conseguimos ter dificuldade entre nós, que estamos de banho tomado, vestido bonitinho, que sai de casa, culto após culto, para vir à igreja, que trabalhamos na obra. A gente consegue ter dificuldade um com o outro. Queridos, como pode a gente ter dificuldade um com o outro, se nos chamamos de irmãos? Como nós vamos ser um instrumento nas mãos de Deus, para sair daqui, ir lá na esquina, e falar de Jesus, para aquele homem que está lá, porque muitos deles são homens. Muitos não são mulheres, apesar de estar vestido como mulher.
muitos deles vivem uma crise existencial em seus corações. Crise de valores. E nós, ao invés de nos aliançarmos, ao invés de nos relacionarmos, ao invés de entrelaçar os nossos braços e aprender a nos respeitar como somos, a conviver com a diferença um do outro, porque sim, nós somos diferentes. Você não é igual a mim. Talvez você olhe para mim assim e fale assim, pô, o pastor é bênção. Mas a minha esposa sabe exatamente quem eu sou. E eu tenho defeito, queridos. Eu tenho falhas. Mas eu tenho buscado em Jesus forças para me relacionar com pessoas que são diferentes de mim. Não porque eu sou o melhor, não. É porque existe um grito dentro de mim. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, apesar de mim mesmo. Apesar das minhas imperfeições, eu quero ser bênção na tua vida. Apesar das minhas falhas, eu quero ser bênção na tua vida. Não sou perfeito, nós não somos perfeitos, mas aquele que nos chamou é perfeito, e aquele que nos chamou nos aperfeiçoa. O que a gente precisa, queridos, é esperar, sabe? É continuar caminhando, entendendo que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para dar conclusão a ela. Aquele que começou a boa obra, ele não para no meio do caminho, ele vai até o final. Então, olhe para você. E se você encontrar imperfeição em você, saiba que você é uma pessoa normal. Você está no meio de um monte de pessoas imperfeitas. Mas existe um, chamado Espírito Santo, que quer usar você para fazer a obra de Deus ainda hoje. Deus quer usar você. É só você se deixar ser instrumento nas mãos dele. O interessante é que quando Jesus diz, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, ele está dizendo para os fariseus o seguinte, olha, eu não vim buscar pessoas perfeitas. Eu não vim buscar os bonzinhos. Eu não vim buscar os inteligentes, os sabichões. Eu vim buscar aqueles que estão quebrados. Eu vim buscar aqueles que precisam de ajuda. E o interessante é que a palavra pecado, no grego, ela termina com algo, uma frase que diz assim, pecado, literalmente, é uma perda de marca. Sabe, a pessoa, Deus criou o homem, mas o homem perdeu o DNA. O homem perdeu aquela marca, sabe, de Deus. Foi deformado por causa do pecado. E agora, Jesus vem para restaurar. Jesus vem para mudar isso. Jesus vem para tirar o peso do pecado. Jesus vem para tirar, sabe, para fazer com que o homem volte a ter a característica, o DNA, a cara, a imagem de Deus. E ele definiu, interessante, que foi definido o pecado, dizendo assim, o que é o pecado? É um princípio. Pecado é uma ação ou um elemento interior no homem que produz atos pecaminosos. O pecado, ele age em nós com uma atuação que produz
Isso que é imperfeito. E o que Jesus faz é restaurar isso. O que Jesus faz é mudar a vida do homem. Eu vou listar 7 pontos, e de uma forma bem rápida. O chamado de Jesus. Talvez você está aqui hoje e você não... Você diz para mim assim, mas pastor, comigo vai tudo bem, obrigado. Estou caminhando com Deus, a minha vida está muito bem. Estou lendo a Bíblia, estou orando. Estou vivendo a minha vida de intimidade com Deus. Estou procurando fazer tudo certinho. Estou procurando caminhar com Deus. Amém, queridos. Amém que você está bem. E o bom de saber que você está bem é que você é mais um, junto conosco, a completar, a continuar a obra que o Senhor nos chama a realizar. Porque esse chamado que Jesus faz para o homem, Jesus chama aos que estão fora, aos que estão longe. Você pode abrir a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. O chamado é para os que estão fora, os que estão longe, os que estão distantes. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essas são as boas-vindas. É a vivência de Cristo que Ele está chamando para que o homem viva com Ele. Jesus está dizendo: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, isso quer dizer, queridos, que para que alguém ouça a voz do Espírito Santo, alguém precisa anunciar as boas novas do Evangelho. Para aquele que está longe do Senhor, longe da presença do Senhor, ouvir, alguém precisa ser boca profética para essa geração. Alguém precisa anunciar. Tomara que eu e você não fiquemos escolhendo quem pode ouvir e quem não pode ouvir, mas que nós sejamos aqueles que falam do Evangelho, a tempo e fora de tempo. O convite de Jesus também é aos pobres pecadores, como está escrito em Lucas 5,32. O convite de Jesus também é para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Mateus 11, 28, você pode abrir a sua Bíblia lá comigo? Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe, queridos, existem muitas pessoas, e pode ser que você tenha na tua família, no trabalho junto com você, na faculdade, perto da sua casa, pessoas que você olha para ela e as pessoas estão cabisbaixas, carrancudas, parece que elas estão carregando um enorme fardo. Pessoas que chegam perto de você e dizem assim: olha, não aguento mais. Queridos, são essas pessoas que o Senhor Jesus está chamando. Essas pessoas que dizem: eu não aguento mais.
Essas pessoas que dizem, eu não sei o que fazer da minha vida. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. E eu, Jesus, não será eu, não será você, não é na nossa força, não é a nossa capacitação. Jesus. É Ele quem faz a obra na vida do homem. Qual é o nosso papel? É anunciar para essa pessoa que está cansada. Olha, eu não consigo imaginar o peso que você está vivendo na tua vida. Mas eu posso dizer para você, Jesus mudou a minha história. Eu andei durante muito tempo, sem rumo, sem destino. Mas Jesus me deu uma direção. Aceita Jesus no teu coração e você vai ver o que Ele vai fazer contigo. Querido, está na hora de anunciar o Evangelho. O Evangelho do Reino. Está na hora de dizer para as pessoas, olha, Jesus muda a tua história. Jesus é poderoso para restaurar o teu coração. Jesus é poderoso para levantar você de onde você está. Jesus é poderoso para remover todas as mazelas que há no teu coração. Jesus muda a história do homem. Queridos, nós podemos dizer isso com autoridade, com autonomia, sabe por quê? Ele mudou a nossa história. Jesus tirou a mim e a você de onde nós estávamos. Então nós não precisamos ter medo, preocupação, temor em dizer para as pessoas, eu conheço alguém que pode mudar a tua história. Porque ele de fato muda a história de um homem. Duas pessoas entenderam, atenderam ao chamado do Senhor Jesus. Duas pessoas ouviram a voz do Senhor e agora estão dando os passos da vida cristã. E um desses passos da vida cristã, eles vão testemunhar publicamente para toda a igreja. Talvez você familiar que está aqui hoje, talvez você se questione, talvez pai, questione no teu coração, poxa, fulano vai te batizar, meu irmão se batizou, meu primo se batizou, mas será que se converteu mesmo? Ele ainda faz isso. Queridos, está na hora da gente limpar os nossos olhos e começar a olhar para a pessoa e entender que agora habita nela o Espírito Santo de Deus, e é o Espírito Santo que transforma o homem de dentro para fora. Deus está fazendo a obra. O Espírito Santo está fazendo a obra, queridos, e nós precisamos olhar e acreditar e entender por fé que o Espírito Santo está fazendo a obra. Então pode ser que você conheça alguém que um dia tomou a decisão por Jesus. Pode ser que você esteja aqui hoje e um dia tomou a decisão por Jesus, mas por algum motivo você desistiu da caminhada. Por algum motivo você se desanimou. Você viu aquela pessoa andando no Evangelho e agora está longe da presença do Senhor. Queridos, creia, Deus não abriu mão dessa pessoa. No momento em que ela se arrepender, porque arrepender, querido, é entender, eu errei. No momento em que ela entender, eu errei. E no momento em que, sabe, aquele ponto, aquele local que há no nosso coração, sabe, que a gente diz assim, caraca, dei mole. Eu preciso parar com isso. No momento em que a pessoa entende, olha, eu preciso voltar, eu preciso fazer o caminho de volta. Queridos, quando você chega diante do Espírito Santo, diz, Espírito Santo, me perdoa, me ajuda a voltar de novo. Queridos, Ele perdoa. Porque quando você vai ler lá em capítulo 15 de Lucas, no capítulo 15 de Lucas, fala o mesmo texto, tá?
vai falar a mesma coisa. Ele vai dizer lá, eu vim para buscar os... Eles questionam porque Jesus está comendo com publicanos e pecadores. Jesus diz, olha, eu não vim para os sãos, eu vim buscar os que estão doentes, os pecadores. E aí ele vai contar 3 parábolas. Nas 3 parábolas seguidas, ele vai fazer ênfase o quanto Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Vai falar sobre a dracma, a mulher que chora. Você pode abrir lá em Lucas. Lucas capítulo 15. Ele vai falar, versículo 1 e 2, vou ler, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus vai falar sobre a parábola da ovelha perdida, vai falar sobre a dracma perdida e vai contar a parábola do filho pródigo. E nas 3 parábolas ele vai fazer ênfase ao pecador que se arrepende. Há uma expectativa no coração do nosso Pai em que o seu filho retorne para casa. Há uma expectativa no coração de Deus em que o homem se arrependa e retorne e voltem. E eu convido os músicos a tomar o lugar aqui, porque nós vamos participar e comemorar com esses irmãos que vão descer as águas do batismo. Eles estão testemunhando publicamente que eles pertencem ao Senhor Jesus. E queridos, a obra não para aqui, ela é contínua. Dia após dia, eu e você que estamos aqui, somos convidados por Jesus a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz diariamente e seguir a Jesus. Somos convidados, queridos, somos chamados a diariamente fazer isso. Negar a nós mesmos. Não ser um obstáculo nas mãos do Espírito Santo. Nos permitir sermos instrumento nas mãos do Espírito Santo, para que outras pessoas entendam e vejam que de fato existe um Deus que transforma o homem. E abrindo mão de nós mesmos, negando as nossas razões, nossos argumentos, sabe, e pagando o preço de caminhar com Jesus, o Evangelho prossegue, o Evangelho continua. Queridos, eu acredito que assim como há festa nos céus, o nosso coração também se alegra. Eu acredito nisso. Eu convido você a nessa noite abrir o teu coração, sabe? Para quem sabe se lembrar do dia em que o Senhor Jesus te chamou. E que essa lembrança no teu coração traga a você alegria. Alegria por estar hoje na presença dEle. Mesmo quando
Aleluia. Irmã Lúcia, Irmã Lúcia e Irmã Isabel. A Irmã Lúcia faz parte do GVC Fruto da Rocha. É liderada por Fábio e Aline, onde a Irmã Lúcia participa ativamente das reuniões, mostrando ser uma serva dedicada, mesmo diante das dificuldades. Está sempre presente no grupo. Ela afirma ter recebido uma família ao aceitar Jesus no grupo de vida e ama a comunhão com os irmãos. Concluiu as aulas para o batismo, mostrando sempre querer mais e mais de Deus. Essa é a Irmã Lúcia. Também temos a Irmã Isabel. Apesar de jovem, Isabel já tem um compromisso muito grande com Deus. Sempre muito curiosa acerca da salvação e da Bíblia. Dá para ver o seu empenho buscando saber o que Deus espera de sua vida. Isabel tomou a decisão de se batizar e encarou este passo de se batizar com muita responsabilidade. E nós temos visto Deus agindo na vida da Isabel. Irmã Lúcia e Irmã Isabel, atendendo ao desejo dos vossos corações, nós as batizamos para o despojamento da sua velha natureza e para que passeis a andar em novidade de vida. E fazemos isso conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Nós as batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Você pode ficar de pé. Convido você a ficar de pé e a erguer um aplauso ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Queridos, como é precioso, como é maravilhoso poder experimentar e ver a obra que Deus faz na vida daquele que diz sim, na vida daquele que deixa tudo, sabe, deixa aquilo que aparentemente é tão importante e que decide caminhar com Jesus, que decide andar com Jesus, porque, queridos, sim, andar com Jesus faz toda a diferença. Andar com Jesus, sabe, é algo precioso demais. E olha, pode ser que você veio nesse lugar esse dia e você não tinha expectativa nenhuma.
Mas você entrou por essas portas. Você já está afastado do Evangelho. Mas há no teu coração um grito. Há no teu coração uma expectativa. Eu quero dizer para você nessa noite: o Senhor não abriu mão de você. Ele não abriu mão de você, está disposto, sabe? E pode ser que no teu coração você escute teu coração pulsando. E Deus chamando você e dizendo para você: é hoje. Você que está aqui nessa noite, que entrou por essas portas e deseja permitir que o Senhor Jesus restaure a tua vida. Você tem expectativa de viver uma vida diferente, uma vida com sentido, desfrutar de uma alegria que é de dentro para fora, onde você está. Você deseja tomar essa decisão nessa noite e dizer sim para Jesus, onde você está. Se você está entre nós nessa noite, eu convido você a sair do seu lugar, a dar passos de pé e vir até aqui à frente para nós orarmos por você. Onde está você que quer tomar essa decisão com Jesus e dizer: Jesus, é hoje o meu dia. Hoje eu quero ter a minha história transformada. Eu quero ter a minha vida mudada. Aleluia. Aleluia. A Lohane está voltando para Jesus. Eu acredito, queridos. Eu acredito no poder transformador e restaurador do Espírito Santo. E eu acredito que há uma grande festa no céu hoje, por causa da vida da Lohane. Mas ainda dá tempo para você, querido. Deus está chamando você. Rompe com as estruturas, com toda a resistência. Conforme eu disse no início do culto, eu estava aqui um dia e eu prendia as minhas mãos na cadeira, dizendo: não vou, não vou. Mas o Espírito Santo me chamou e eu disse sim. E Deus mudou a minha história. E Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha história. Aleluia. Se abrem para esses jovens nessa noite. Os céus se abrem para esses jovens nessa noite. Cadê você? Cadê você? Talvez você saiu de casa para vir assistir o batismo. Seu ente querido estava passando pelo batismo e te convidou. Mas existe um convite muito maior para você nessa noite. Jesus chama você para mudar a tua história. Jesus te convida a ter um novo estilo de vida, a ter uma vida transformada. Ele te chama nessa noite. Eu acredito nisso, queridos. Eu acredito que o Senhor Jesus te chama. Nós vamos estar orando por esses jovens corajosos que romperam com a resistência e vieram aqui dando passos de fé.
Nós vamos orar por eles. Mas se você não saiu do teu lugar, ainda dá tempo para você. Catuca teu irmão, fala assim, ó, dá tempo ainda. Fala para ele, dá tempo ainda. Ainda dá tempo para você. Nós vamos orar, hein? Mas ainda dá tempo. Tá bom? Eu vou orar pelo Lucas e a Lohane. E eu vou estar orando, eles vão repetir a oração. E eu convido você a orar junto com eles. Tá bom? Vamos orar. Repetem comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu abro meu coração e entrego a minha vida em tuas mãos. Eu te peço, Senhor Jesus, me perdoa de todos os pecados, todos os meus erros, as minhas falhas. Lança no mar de esquecimento, porque a partir de hoje eu me decido viver para ti. Eu reconheço a minha condição de pecador e aceito a tua ajuda. Me transforma, muda o meu coração, porque a partir de hoje eu sou teu e tu és meu. Amém. Amém, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu apresento diante da igreja a vida do Lucas e a vida da Lohane. Deus, em nome de Jesus, afirmei com os meus lábios a tua palavra que transforma e muda a vida daquele que o Senhor chama. E eu creio que o Senhor chama hoje Lucas e Lohane. Ah, Senhor, que a vida deles seja totalmente transformada, que eles desfrutem da tua presença, vivendo um tempo novo diante de ti, com as suas vidas totalmente restauradas, que eles desfrutem da alegria da tua presença e que eles sejam um referencial para essa sociedade, para a sua família, para os seus amigos. Deus, eu te peço nessa noite que a mão poderosa do Senhor guie os passos do Lucas e da Lohane. Nós, a igreja do Senhor, os abençoamos nessa noite e os recebemos na família espiritual e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam bem-vindos. Estava faltando você. Bem-vindo. Jesus nunca esqueceu de vocês. Próxima parada, Cidade Santa. Amém? Vai com ele. Amém. Glória a Deus. Olha, a gente está encerrando o culto. Eu quero animar você. Animar você. E aí? Lembrou do dia que Jesus te chamou? Essa lembrança traz alegria no teu coração? Se traz alegria, erga um aplauso e agradeça ao Senhor. Essa é a obra que Ele faz. Homem nenhum pode fazer isso, mas Ele faz. Ele faz. Vamos nos despedir? Ó, animado. Animado, vamos? Qual vai ser? E aí? E aí? Escolhe aí, escolhe aí. Hein? Gente, a gente vai orar para se despedir. Mas a gente quer cantar uma música animada, né? Dizer assim, Jesus, olha, por ti eu tudo viverei, tudo te darei. Oh, oh, oh. Não, essa não. Vamos orar, gente. Levante suas mãos para o Senhor. Amém, Senhor Deus, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor Deus,
Muito obrigado pela tua obra, Senhor Deus, que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, porque nós não somos mais os mesmos que éramos quando o Senhor nos chamou naquele dia. O Senhor tem nos transformado, o Senhor tem mudado a nossa vida, o Senhor tem mudado a nossa história dia após dia. Reconhecemos, Senhor Deus, que poderíamos estar numa condição melhor, mas nós afirmamos nessa noite diante do Senhor: eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui. Continua a obra de transformação que o Senhor tem feito em nós. Muda o nosso coração, abre os nossos olhos espirituais para que possamos, ó Deus, ter esse sentimento que houve no teu coração, sabe? Que possamos ter o mesmo sentimento, a mesma motivação, a mesma alegria, sabe, de anunciar o teu evangelho. Que nós possamos olhar um para o outro e ver a tua face resplandecendo no rosto do nosso irmão. Que nós não venhamos ficar olhando para falhas, mas que a gente olhe para que o nosso irmão tem de melhor, que é a tua presença. Leva-nos, Deus, debaixo da tua graça, debaixo do teu poder, nos dando, Senhor Deus, uma semana, sabe, uma semana de vitória, uma semana onde nós possamos pregar a tua palavra, uma semana onde nós consigamos vivenciar o teu evangelho, uma semana onde a gente consiga anunciar o teu reino, uma semana onde tenhamos experiências contigo, Senhor. Leva-nos debaixo do teu poder. Oramos a ti agradecidos em nome de Jesus. E você concorda comigo? Diga amém. Amém, glória a Deus.